Então vamos unir os nossos pensamentos ao nosso Pai. Senhor, aqui nos encontramos, sob as suas bênçãos, sobre o seu olhar, e te rogamos que nos abençoe. Rogamos que nos envolva, Senhor, com seu amor, com sua luz, com a sua bendita proteção. Envia-nos teus mensageiros, envia-nos os bons espíritos. Permita, Senhor, que eles nos assistam. Queremos aprender, queremos conhecer, queremos saber, queremos melhorar, Senhor. Queremos crescer, queremos consertar, criar, refazer. Precisamos da tua luz, do teu amparo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que os nossos anjos de guarda, amigos, protetores, familiares, espirituais, em nome de Deus e de Jesus, que estejam conosco, nos abençoando, nos assistindo nesta noite. Que Deus nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, vamos continuar o nosso estudo, a segunda parte, do perispírito e enfermidade. É muito bom esse livro, é muito importante, é um grande pesquisador, um grande estudioso, e sempre quando nós estudamos o perispírito, é muito importante ter assim uma base bastante sólida. Há muita coisa que fala do perispírito, mas eu acho que este é um dos melhores a nível de estudo. Então, vamos lá, o nosso estudo da noite, quando nós vamos falar da aura e da doença. A aura é própria de cada ser. Não existe duas auras iguais. Não existe dois médios iguais. Não existe dois perispíritos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Porque nós somos, cada um de nós, uma pessoa, uma individualidade. Então, tudo que nós absorvemos de átomos, subátomos, de energias, de pensamento, então nós assimilamos algo daquilo que está em nossa volta, ou trazemos ou doamos. Então, não existe ninguém parecido a nós. Cada médium é um ser encarnado. Cada espírito, ele é a sua potência. Nós podemos ajudá-los a modificar o fluido ambiental, o fluido perispiritual, para que a alma, tanto ela mais clara, mais livre, tenha acesso melhor ao seu desenvolvimento, crescimento e cura. Então, o que nós devemos entender? Que nós somos únicos. Todo espírito que nós tratarmos é único. Não existe outro igual a ele. Como que nós entendemos de uma forma generalizada? Os fluidos, quando não são benévolos, nós vemos as auras escuras. Nós vamos encontrar nos tecidos. Quando a gente olha os videntes, os médios que têm capacidade, nós, quando olhamos as pessoas, nós, como vemos as regiões umbralinas, e às vezes podemos ver até a nossa casa, ela mais escura, ela não está clara, ela não está transparente. Então, o médium, ele tem essa capacidade de observação e análise. Então, nós podemos ver que o tecido doente, quer dizer, o fluido ali é intoxicante, doentio, mostra sempre uma aura turva. Ela nunca será translúcida. Da mesma forma vai ser a casa, o local, aonde quer que você esteja. Se aquele
acúmulo de fluidos, aonde quer que ele esteja, você verá sempre essa cor enegrecida, essa cor de fuligem, essa cor é mais escura. O tecido sadio está sempre limpo. Então, quando nós estamos com a aura mais limpa, nós podemos ver de cores translúcidas. Elas podem aparecer de várias cores. Por quê? O nosso pensamento, ele é mutante. E à medida em que nós mudamos a química do nosso pensamento, essas ondas, elas mudam, se transformam, se modificam. Nossos pensamentos ao nosso redor, há uma constante modificação fluídica de todos os movimentos do nosso pensamento. O que nós temos que entender é o claro e o translúcido, o escuro. Eu preciso entender isso, porque será mais fácil, na minha visão perispiritual, compreender isso. Observa que a maioria das doenças físicas teriam origem nas estruturações dos campos perispiritual. Primeiro, o perispírito fica doente. Toda intoxicação, porque o perispírito absorve os fluidos, absorve toda a negatividade. Quando o nosso duplo etéreo não consegue segurar o fluido, não consegue reter, passa para o corpo físico. Aí o nosso corpo físico sente dor, sente o mal-estar, aonde está sobrecarregando o fluido. E quando ele interpenetra, nós ficamos doentes. Primeiramente, nós sentimos uma dor externa, uma dor que pode ser solvida, mas se ela ficar muito tempo, ela vai interpenetrar e ela vai ficar uma doença mais crônica. Podemos levar dessas reencarnações e retornar para depois as limpezas específicas do perispírito. A força deflagradora é quase sempre o remorso. O que eu posso, eu preciso cuidar de mim, é o meu remorso. Todos nós temos remorso. Porque eu errei, eu não devia ter feito isso. Então, nós temos essa sensação de remorso, eu não podia ter feito, eu podia ter feito isso, e ficar com aquela dor do remorso. Toda vez que o remorso chegar em você, todo mundo erra. Você não será o primeiro nem o último. Nós estamos errando há 70 mil anos, 90 mil anos, que nós estamos errando e aprendendo. O que eu preciso fazer? Diluir o que eu fiz errado, dissolver, desmanchar, desmagnetizar minha própria ideia, o meu veneno, a minha maldade, o meu erro, o meu orgulho, a minha vaidade, desmagnetizar o meu erro, quer em forma de palavra, quer em forma de ações. E se aquela criatura não é merecedora, solve o teu pensamento que foi até ela, solve a sua maldade, solve você. Porque o que está te fazendo mal é o que você fez. Então, nós somos almas inteligentes. Errei? Erramos. Todo mundo erra. Isso está me fazendo mal? Eu devo solver. Solve e abençoa aquela pessoa que você fez o mal. Peça que ela cresça, que o mal que você desejou não fique com ela, mas que seja solvido imediatamente para que não retorne em você. Porque a lei é essa. O remorso é uma forma consciente da nossa alma dizer: você errou, você não deveria ter feito. Então, toda vez que o médium tiver um remorso, ele tem que mudar a atitude dele e modificar. Então, trabalhe nesse sentido, porque é aí que vai nascer a sua doença, porque é a lei de retorno.
Você envia, chega o remorso, ou você tira. Se você não tira, você recebe. Essa é a vida. Essa é a lei. Tudo que nós fizemos para os outros retorna para nós. É a lei. Então, você tira antes de você sofrer consequências da sua fala, do seu erro. Graças a Deus, nós somos espírita, não precisa falar em voz alta, nós podemos reunir com a nossa alma, com nossos protetores e resolver o problema, sem colocar ninguém, sem precisar gritar, sem precisar nada. Dentro da nossa alma, a solução. A recordação, quando nós recordamos dessa ou daquela falta grave, recalcada no espírito, toda vez que você recordar, eu errei lá quando eu tinha 15 anos, eu errei com 30, eu fiz... Gente, solve a ideia do teu erro, porque esse erro vai te fazer mal. Porque se for só uma coisa física, uma casa que você comprou errada, uma coisa que você quebrou, que você estragou, tudo bem. As pessoas te julgaram e ficou a ideia do julgamento. Porque as pessoas te julgaram na hora. Fulano é burra, fulano é isso, fez aquilo, fez mais isso aqui. Nunca faz nada certo. Essa ideia tem que ser solvida, tem que ser desmanchada. Esse passado não pode ficar. É isso que nós somos espírita. A ciência espírita é muito importante essa mudança. A enfermidade, essa recordação da falta grave, sem o desabafo e a corrigenda. Então, quando eu cometo um erro, normalmente a gente precisa falar com outra pessoa. A gente procura alguém para falar, a gente precisa falar, alguém precisa nos ouvir. Então, quando você fizer algo errado, ou você fala para o teu anjo guardião, você pergunta ao teu anjo guardião, fala para ele que você quer corrigir. Ele pode conversar com você e te auxiliar nesta orientação. Suzana, você quer perguntar alguma coisa aqui na aula agora? Faça a sua pergunta. Eu queria saber, por favor, como seria uma forma de dissolver ou o remorso, ou a culpa, ou uma lembrança do passado. O mesmo que você coloca os espíritos na bacia. Você coloca o espírito na bacia para tirar o ódio, a raiva, a mágoa, a vingança. Nós colocamos para tirar aquele fluido que o envolve. Faça com você mesmo. Coloca você na regeneração, na redenção, e peça aos espíritos que vão dissolvendo todo aquele erro, tudo aquilo que você cometeu de errado, todas essas lembranças, você quer apagar essas lembranças, destruir, que só fique aquilo que é necessário, esse arquivo desnecessário, excesso de fala, excesso de conversa, excesso de mágoa, excesso de sofrimento, de amargura, de dor, você queima. É isso, Suzana. É você na bacia das almas, na regeneração, na redenção. Se você achar que tem coisas maiores ainda, vá para a lama astral e retire de você tudo isso, a autolimpeza psíquica. Isso é muito importante. Muito obrigada. A recordação da falta grave, quando o médium não esquece, e ele é atormentado, é sofrido, é amargurado com o passado, e ninguém esquece, a família cobra, e todo mundo cobra, e os espíritos cobradores estão ali. Essa forma é tirar, corrigir você, libertar você, libertar os espíritos também, cobradores que ali estão. Porque o desabafo e a corrigenda são válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento. Então, você se arrependeu, mas não tira. Então, eu estou arrependida, estou amargurada, feliz, eu não devia ter feito.
tudo bem. Só que você tem que tirar, porque já está dentro de você. Tudo que você fez já retornou, já veio para você. A vizinha, a família, os tios, parentes, uma cidade, já falou. E esse fluido já veio até você. Então, é isso que médium tem que cuidar dele, tem que ser atencioso, médium tem que cuidar de si, médium tem que cuidar muito dele, porque você é a pessoa mais importante para a sua evolução espiritual e física. Para que você seja um bom trabalhador, você tem que fazer essa experiência em você. Então, eu diria para você, Suzana, faça a sua experiência. Porque se você colocar você na bacia, você vai ver que não vai acontecer nada com você, mas você, após esse trabalho, você vai se sentir bem. Você não vai sentir o ardor, nem a queima, nem nada. Você vai sentir que você vai liberar todos aqueles fluidos, porque você está trabalhando num fluido etéreo. Você não está trabalhando no mundo material. Você está numa outra dimensão. Na quinta dimensão, você está na dimensão do espírito. E essa é uma grande diferença que médium deve despertar. Quando nós falamos da energia do fogo, não é esse fogo da terra aqui. Não é queimar madeira, não. Nós estamos falando dos fluidos dos elementares que trabalham na alta limpeza fluídica da terra, de todo e qualquer ambiente. É isso. Então, eu preciso entender para mim trabalhar com sabedoria. E o efeito da evolução do espírito. Então, quando o espírito, aí ele vem, nossa, eu agredi demais, eu maltratei, eu feri, eu destruí, eu prejudiquei. Se você ficar com todo esse lamento do seu erro, sem solver esse lamento, sem tirar a sua maldade e o seu erro, você vai ficar doente. É isso que o médium fica doente. Então, o médium tem que cuidar dele e dos espíritos. Dele, o ódio, se você é uma pessoa que tem aquela coisa que quer se livrar do seu ódio, se coloca dentro da bacia, junto com os espíritos, e eu quero tirar o meu ódio, eu quero tirar essas lembranças nocivas, eu quero limpar todos os meus centros de força, eu quero tirar toda essa sujeira, eu quero tirar o peso dos meus ombros, eu quero tirar do meu ouvido, dos meus olhos, quero tirar da minha epífise. Então, o médium que dirige toda essa sensação de autolimpeza é o médium. Várias religiões, vários credos podem ensinar uma forma de você limpar. Mas lembra, queime, desintegre, não deixe a sujeira. A sujeira não pode ficar, ela tem que ser limpa, tem que ser lavada, tem que ser esterilizada, todos os fluidos. Quando você queima e esteriliza o fluido, as partículas, vamos entender assim, a partícula de óleo, ela vai se juntando, ela fica escura, aquelas bolinhas. Quando você começa a solver, você vai esquentando, ela vai limpando, ela vai se modificando, vai modificando, vai modificando, vai modificando, 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 até que ela volte novamente à energia quântica. Aí ela voltou ao padrão original. Então, do padrão original, as pessoas vão usando e formam o ódio. Aí você pega o ódio, solve, volta à energia quântica. Aí essa mesma energia quântica que usada pelas pessoas vai e coagula. É isso que chama coagular. Quando alguma pessoa fala coagular, quer dizer, o fluido cósmico vem e coagula, fica duro. O ódio, a raiva, a vingança, desamor, a impiedade. Aí você solve, vai solvendo, até que ela volte ao padrão original do Criador. Por isso que é necessário a limpeza. Então, tire os faniquitos, que é coisa de bruxo, que é coisa disso ou daquilo. Você está trabalhando com a alta ciência espiritual, alta tecnologia de limpezas fluídicas, limpeza
limpezas fluídicas. Isto é, aquilo que está coagulado, que é matéria, quando você a explode, ela se torna luz. É isso que você tem que entender. A matéria bruta saiu do rarefeito, se tornou matéria bruta. A matéria bruta volta ao rarefeito, e o rarefeito volta à matéria bruta. É isso que você tem que entender. É como a chuva que cai na terra, novamente ela evapora, volta a chuva e cai na terra. É esse processo de vai e volta. Então, tudo se renova, tudo se refaz. As partículas de ódio têm que ser renovadas, de vingança, de desamor, de sujeira, de vírus, de bactéria, da mente humana, da maldade, onde tiver, tem que ser limpo e esterilizado. Essa energia está em volta de nós. O que acontece? Essa desarmonia desses fluidos de ódio, de raiva, de rancor, eles criam um problema não só para nós, a nossa casa, a nossa família, nas plantas. Nós influenciamos com nossos faniquitos ao nosso derredor. Então, nós vamos reagir na natureza. Quanto mais limpa nós tivermos, mais rarefeitos nós tivermos, nós vamos agir na nossa casa, na matéria, nas plantas, nas energias. Nós teremos condições de irradiar as vibrações amorosas. Por isso é que essa reforma íntima, tão comentada, tão falada, ela é extremamente importante, mas saber por que nós temos que fazer essa reforma íntima e como fazer a reforma íntima. O efeito da evolução do espírito. Quando chegar o momento de conscientização das suas faltas, é a hora que nós nos evangelizamos, paramos de matar, paramos de roubar, paramos de violentar, não queremos mais nos incomodar com a vida de ninguém, queremos cuidar da nossa, queremos cuidar da família, queremos todo mundo crescendo, moralizando, trabalhando, realizando. É a conscientização do espírito. Quando o espírito tem essa percepção e a consciência dos seus atos, ele tem algo de mais belo e mais lindo que existe na Terra. A percepção, quando o médium espírita, quando o espírita fala, nossa, eu preciso me reformar, eu ouvi o evangelho, eu ouvi isso, eu ouvi oradores, eu ouvi não sei o que, eu ouvi, e eu preciso mudar. Então, quando ele tem esta parte científica, é rápido, é eficiente a sua mudança, a sua reforma íntima. É isso que a ciência espírita, ela vem nos ajudar. Então, ame a doutrina dos espíritos, porque ela é maravilhosa, é lindíssima, né? Eu sou apaixonada por ela, porque o efeito dela, a grandiosidade da doutrina, é muito grande. Quando nós conseguimos compreender o objetivo, o estudo, o conhecimento dessa ciência, para que nós sejamos saudáveis e felizes e podermos romper com os laços do passado. Depois do padecimento resultante das disfunções perispiríticas imposta pela mente em desequilíbrio, quer dizer, quem põe a doença em nós somos nós mesmos. Ou porque não queremos nos cuidar, ou porque somos ociosos, ou porque não queremos aprender, porque não queremos trabalhar. E é isso que chama. Antigamente a gente ouvia, hoje nem tanto, mas os espíritos falavam, você tem que trabalhar, médium tem que trabalhar, só que a gente não sabia o que era trabalhar. A gente saía dando comida, roupinha, agasalho, mamadeira para os outros, porque a gente não entendia que esse trabalhar seria a ciência íntima da alma, na autorreforma íntima. Então, nós trazemos de reencarnações e reencarnações um passado que precisa ser limpo no perispírito.
Então, médium, trabalhe. Vocês que são novas, que estão em aprendizado, não esqueçam de vocês, porque eu e Eli aqui já viramos o cabo da Boa Esperança, estamos nos corrigindo agora, cheias de defeito, mas estamos nos corrigindo. E podemos dizer quanto nós nos melhoramos quando nós passamos a cuidar de nós. Porque a gente pensava que Deus estava vendo. Deus está vendo, mas quem tem que tirar o nosso erro somos nós mesmos, pelo mal que fizemos, nós mesmos retiramos agora, que chama-se a retificação, a educação do espírito. Então, a retificação, o renascimento, olha que chique. Aí depois que a gente erra, faz, vive, aí você vai nascer para você fazer o certo. A dor como a maior mestra. Quando você tiver dor, dor do corpo, dor da alma, dor no perispírito, dor aonde tiver, vai lá e começa a te curar. Começa a te curar das sensações da alma, da limpeza do corpo físico, porque quando a dor do corpo chega, a alma está intoxicada, o perispírito intoxicado. A cura das lesões psicossomáticas são causadas por problemas emocionais das pessoas. A saúde emocional, o corpo físico, o perispírito e o corpo. Se vocês entenderem que precisam cuidar de vocês mais do que vocês imaginam, vocês serão saudáveis na velhice. Ficarão melhores. Como a pessoa que ora, que vibra, ela junto dos seus protetores, ela melhora muito. Só que ela tem que entender o que ela precisa fazer por ela. O efeito da evolução no espírito. A cura das lesões provocada pela mente desorganizada. Fomos nós que tivemos uma mente errada. Nós não entendíamos. E fomos cometendo todos os erros que queríamos. E chegou agora na hora de refazer. Quer dizer, fez a bagunça, sujou, molhou, estragou, matou, estrupiou. Agora refaça. É só isso. É só isso. É questão de inteligência do espírito. A gente começa de novo. Em caminhos para níveis superiores da consciência. E para você ir nesse nível superior, você tem que tirar a sujeira. Porque, caso contrário, você não sobe. Nós sabemos que para o perispírito subir, ele precisa estar leve. Senão ele cai igual um chumbo. Ele volta para o fundo da terra. Ele não consegue levantar. Por que que os espíritos umbralinos, eles precisam de nós tirar aquela sujeira do umbral, porque aquilo é pesado, ele não consegue sair, aquilo é um lodo, aquilo é pegajoso, é difícil. Como que eu vou fazer para mim me melhorar? A limpeza perispiritual, a luz que eu coloco em mim, eu me torno mais leve. Eu posso volitar, eu posso andar. E se você crescer bastante, se melhorar, com certeza você vai viajar à velocidade da luz. Só que agora eu não sei se nós viajamos ainda na velocidade da luz. Mas a gente consegue volitar se o espírito não estiver denso. Por isso que o médium tem que cuidar dele, porque ele é o problema. Se ele cuida dele, ele cuida dos outros. E se ele não cuida dele, ele não cuida de ninguém. Leva o perispírito à lei do progresso natural. Então, todos nós progredimos de uma forma natural. Querendo ou não, o que o espiritismo nos traz é um crescimento mais rápido, mais correto, mais forte, do que levar, assim, 10 reencarnações para tirar o ódio, 10 reencarnações para tirar o faniquito, a depressão, e ficar aqui infernando a vida dos outros. É melhor nós cuidar de nós mais rápido, higienizar-nos mais rápido, trazer alegria, trazer paz na Terra,
Porque o médium, quando ele está bem, ele traz paz, ele traz harmonia, ele controla o sistema em volta dele. É isso que nós temos que aprender, a controlar o nosso redor. Nessa direção, desdobram-se os incontáveis casos de reencarnações dolorosas. O que é que leva às reencarnações dolorosas? São os fluidos que ficaram em nós. Drenar as células físicas. Olha, drenar células físicas. Quer dizer, eu vou drenar meu corpo físico. Vou drenar as doenças, miasmas que perturbam a sua consciência, restaurando a paz perdida. Então, é o meu corpo físico que tem que limpar, porque ele já chegou no máximo. E aí eu vou ter as doenças kármicas dolorosas que não terão cura, porque a intoxicação foi demais. Então, vocês, médiuns, comecem a trabalhar, cuidem de vocês, cuidem do corpo físico, cuidem do perispírito, ore muito. Faz igual eu e a Eli, a hora que tem muita dor, a gente se coloca na bacia, queima todo esse fluido, queima essa energia negativa, queima o nosso faniquito, queima a nossa brabeza, queima a nossa raiva, queima as coisas que dão errado pela nossa própria culpa. Então, ninguém é culpado do erro que nós cometemos, somente nós. Então, a humildade, a fraternidade, a união e a solidariedade, que é isso que nós fazemos. Nos curamos e ajudamos os outros a se curarem. Uma boa noite para todos e que a paz nos envolva e nos fortalece sempre. Até a nossa próxima quinta-feira, dando continuidade ainda ao perispírito. Uma boa noite.